Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao 17º Neurocast. Estamos aqui diretamente do centro de São Paulo, aqui no prédio da Moeda da B3, um lugar especial, bem bonito, e com pessoas aqui igualmente especiais aqui que vieram participar desse Neurocast conosco hoje. Hoje o tema vai ser recuperação de crédito. Eu sou Arthur Padilha, diretor de produtos da Neurotech. Espero que tenhamos um grande bate-papo e aproveite a nossa conversa. Eu sou Daniele Cono, Product Manager na Neurotech, e hoje a gente vai falar de um tema super relevante e cada vez mais estratégico para o mercado financeiro, que é a cobrança digital. A gente vai explorar como que a inteligência artificial, a hiperpersonalização e a omnicanalidade têm redesenhado a forma de recuperar crédito e, ao mesmo tempo, gerando uma boa experiência para o cliente. E hoje estamos mais uma vez aqui com o Banco BV, representados hoje aqui por Edson Nascimento, gerente de canais digitais e jornada de recuperação de crédito, e Marcelo Augusto, gerente executivo aqui de recuperação de crédito do Banco BV. É a segunda oportunidade que a gente tem aqui de estar batendo um papo. Temos muitos aprendizados aqui que colhemos juntos ao longo dessa jornada. Espero que a gente possa discutir um pouco sobre os desafios da recuperação de crédito, da cobrança e como o Banco BV tem visto essas oportunidades aqui de inovar com inteligência artificial e com as novas tecnologias que estão aí à disposição. Vamos juntos, vai ser um papo bacana. Espero que todo mundo goste aqui do que a gente vai discutir. Então, se você quer entender como equilibrar a estratégia, operação e experiência do cliente nesse cenário cada vez mais digital e data-driven, fica com a gente aqui que a gente vai passar por todos esses assuntos nesse episódio. Dois termos bastante citados no mercado de cobrança atualmente, a hiperpersonalização e a omnicanalidade. Marcelo, como que esses dois temas estão sendo tratados hoje no BV? Bom, Dani, eu acho que assim, são dois grandes objetivos, não só do mercado financeiro, muito menos só da área de recuperação de crédito, né? Acho que qualquer empresa que tem relacionamento com o seu consumidor busca ter uma atuação hiperpersonalizada e omnicanal, né, que a gente fala. Então, eu acho que estrategicamente isso é uma questão de sobrevivência. Você precisa atender o seu cliente não mais por segmentos, né? No mercado de crédito já é muito madura a questão de modelagem, de segmentar públicos e tal. E quando a gente fala da hiperpersonalização, é modelar, eu brinco que é o modelo para um, né? Então é você de fato falar para o indivíduo. E a omnicanalidade é, além de você hiperpersonalizar, ou seja, de você conhecer a fundo o seu cliente, o que ele precisa, qual é o momento de vida dele, é poder estar presente em qualquer canal que ele queira. Então, a gente vê isso como o futuro, uma questão de sobrevivência para qualquer empresa que quer se destacar e continuar crescendo. Boa. E nessa linha, né, a gente tem visto os consumidores e consumidoras cada vez mais buscando uma interação digital e, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem observado no mercado as empresas financeiras, os bancos, com uma visão muito que ainda é muito difícil você eliminar o canal voz efetivamente, né? Então tem um equilíbrio ali, enquanto, né, na linha que você comentou, né, Marcelo? Quanto de canal digital a gente vai poder ter e quanto de voz a gente precisa ter, de modo a tornar essa experiência ao mesmo tempo personalizada, né? O segmento de uma pessoa só, acho que foi um termo que você usou, né? Que é bem legal. E como você equilibrar esses canais, como trazer essa hiperpersonalização na prática que o BV tem realizado. Legal. Eu vejo a questão da omnicanalidade, né, muito como três pilares. Um é a eficiência, porque obviamente você tem canais de comunicação mais baratos, mais diretos, mais rápidos e outros que são mais complexos e mais caros. A questão da própria experiência do cliente, porque você vai ter o cliente que só quer falar no WhatsApp, mas você tem ainda muito cliente que quer falar no canal de voz. Sim. Então, eu acho que é um pouco do que eu falei na minha primeira abordagem. Você tem que estar preparado para aonde o cliente quiser ser atendido. Óbvio, né? Você monta a sua estratégia, mas eu acho que todos os canais que a gente tem aqui, eles precisam conviver em harmonia. Não acredito na digitalização 100%. Eu acho que sim, a gente vai continuar tendo canal voz, a gente vai continuar tendo a interação humana, mas cada vez mais a facilidade da tecnologia tende a nos levar para um mundo omnichannel, onde o cliente decide quando e como ele quer se relacionar com a empresa, né? Legal, sem dúvidas. Edson, queria ouvir um pouquinho de você também, como o Banco BV tem incorporado cada vez mais inteligência artificial nesse tipo de estratégia, para que a gente possa, de fato, atingir o que o Marcelo comentou aqui, né? Um alto grau de hiperpersonalização. Como na prática vocês têm vivenciado essas experiências aqui no banco? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente olha para o case que a gente acabou publicando há poucos meses atrás, a respeito basicamente de ouvir a voz do cliente.
Porque esse era o fundamento, a gente capturou aquilo que o cliente trouxe de necessidade, ouvimos a voz dele e depois de ouvir a voz a gente criou aqui gatilhos, insights, processos para conseguir voltar com esse cliente naquilo que ele tinha pedido antes, né. Então o diferencial do BV nesse sentido é isso, busca ouvir, busca entender, busca saber qual é a necessidade do seu cliente, ainda que seja um cliente que está num momento inadimplente, é um cliente do BV. Sem dúvidas. Até para explicar para o pessoal, né, o case que Edson comentou foi um case que a gente divulgou recentemente, né, de contraproposta em conjunto com o banco, e assim, está à disposição também para todo mundo pesquisar um pouco mais e conseguir, entender um pouco mais detalhes aqui sobre o case, mas extrapolando um pouco essa visão, Edson, assim, do case, que outros casos de uso, né, a gente falou ali sobre contraproposta, mas que outras oportunidades vocês veem do uso dessa informação, de criar esse novo cenário, de ouvir, né, de pegar o dado não estruturado lá do áudio e traduzir isso em inteligência para o banco ser mais personalizado? Como é que você observa aqui oportunidades da gente, né, gerar valor a partir dessas informações? É natural a gente, ainda indo nesse caminho de ouvir a voz do cliente, a gente buscar processos como entender quais são as dores, as reclamações e trabalhar em cima dessas reclamações, quais são os pedidos que esse cliente tem a respeito de facilidades de pagamento que a gente poderia atender, mantendo o resultado do banco. Esse aprofundamento ele vem basicamente nessa questão de escutar a voz do cliente, entender a solicitação dele, explorando, a gente pode explorar reclamações, pode explorar a experiência, pode trazer melhorias de produto, pode trazer cocriação de produto, pode trazer uma série de coisas que vamos dizer assim, vai melhorar tanto a vida do cliente quanto o resultado da instituição. Edson, fazendo acho que um gancho com essa parte que você falou, né, a gente tá ouvindo o cliente, que tem muito a ver ali com a experiência do cliente, a gente tá entendendo o que ele tá falando, usando dados não tradicionais, né, áudios, muito se fala sobre a gente não olhar só para fotografia e passar a olhar o filme do cliente. Acho que passar a ouvir o áudio é uma dessas frentes que é não olhar só para os dados tradicionais que a gente tem hoje. Eu imagino que o BV esteja cada vez mais direcionado para olhar para esse filme, não para fotografia, para que consiga aumentar a personalização e com isso melhorar a performance. Como que tem sido hoje essa jornada de usar o filme ao invés da fotografia? A gente tenta capturar e voltar para esse cliente, dentro daquilo que é o relacionamento dele com a instituição. A gente trabalha de uma maneira em que, se o cliente ele já era tritado anteriormente, não é porque ele é recente que eu vou executar todas as ações que eu imaginava executar em cobrança tradicional. Normalmente a gente vai agora ouvir, entender e olhar toda essa história do cliente e começar a clusterizar, pensar por onde que a gente vai se relacionar com esse cliente. Pode ser uma questão de mudança de canal, pode ser uma questão de mudança de pedido que ele tem, pode ser uma situação que a gente pode trazer melhoria no atendimento dele. Enfim, eu acho que tem muitas opções que a gente pode explorar aqui. Como que vocês têm orquestrado essa jornada omnicanal? Acho que você falou um pouquinho do uso dos dados para, né, usar o filme ao invés da fotografia, mas a transição hoje entre os canais, ela é fluida ou ainda é meio estanque, assim, eu mando WhatsApp para todo mundo, eu mando SMS para todo mundo, liga para todo mundo. Como que acontece a interação entre os canais? Vamos dizer que a gente está no caminho intermediário. A gente já tem algumas ações que personaliza essa jornada para cada grupo, né? Como o Marcelo citou aqui anteriormente, eu acho que o ideal é personalizar essa jornada para cada cliente, pensando realmente na situação dele, no conjunto de contratos que ele tem, naquilo que ele trouxe de produto para o banco, enfim. E, assim, a gente está no caminho intermediário. Não tem aquela estratégia que é estanque, fazendo tudo para todo mundo, mas ainda não chegamos numa hiperpersonalização, numa jornada fluida, omni, que esse é um sonho, é um desejo, mas ainda não aconteceu. Pensando aqui em outras oportunidades aqui, Marcelo, que vocês visualizam do uso de IA como um todo, né? O que é que vocês têm observado no mercado como boas práticas aqui de cobrança? O que é que você já tem incorporado aqui, além do que a gente já discutiu, ou outros casos de uso que você observa como oportunidade de extrair valor dessas novas tecnologias? Qual é a tua percepção aqui? Eu entendo que a IA generativa, Padilha, ela traz para a gente a possibilidade de você, de fato, explorar 100% dos dados que você tem. Porque
todo mundo fala que dado é ouro, né? Porém, se usa muito pouco. Eu faço um paralelo com o nosso cérebro, né? Que todo mundo diz que a gente usa uma pequena parcela do nosso cérebro. Estudos provam isso, né? Na minha cabeça, a gente precisa mudar a forma de pensar a partir do momento que a gente tem IA generativa à nossa disposição. Porque se a gente continuar pensando em resolver as dores, resolver os problemas, usando IA generativa, mas com o mindset que a gente sempre teve, a gente só vai fazer o que a gente já fazia mais rápido. Para ser de fato disruptivo, a gente tem que entender o poder que a gente tem nas mãos, que foi, por exemplo, o que a gente conseguiu fazer ali com o case da contra-oferta, porque a gente já tinha todos aqueles dados. A gente já tinha a transcrição de todos os áudios, já tinha aquilo transformado em texto e já modelava aquilo. Mas a gente ainda não tinha parado para pensar e falar, poxa, eu consigo fazer o filme agora como o Edson disse. Então, deixa eu fazer esse filme para entender as interações que eu já fiz com o cliente, as ofertas que eu já fiz para ele, para ver o que ele está me dizendo e a partir daí eu fazer uma próxima oferta para ele, né? Então, onde é que a gente quer chegar com IA generativa? São em três siglas, né, que a gente fala, NBO, NBA e NBC. Ou seja, ouvindo todo o histórico do cliente, tratando dados internos e externos, conhecendo a experiência, a abordagem, os canais, as interações que a gente já teve, a gente poder decidir qual é a oferta para aquele cliente naquele momento, em que canal que eu vou fazer aquela oferta e em que momento. Então, isso assim, condensa tudo que a gente pode fazer com IA generativa, que antes não era possível? Era, mas com um poder de discriminação, de individualização, de personalização muito inferior ao que a generativa nos dá hoje. Sem dúvidas, é o potencial de levar escala para esse tipo de aplicação, né? Só desse caso que a gente dividiu em relação aqui ao Bruce, né, cobrança, a gente teve a oportunidade de tratar milhões e milhões de áudios, né, e de informações, e acho que é dar voz para as pessoas que estão ali na ponta, né, trazendo contexto rico e que está pouco explorado ainda, de modo geral, não só no caso de uso e cobrança, mas diversos segmentos, né? Quando a pessoa está lá na ponta dizendo assim, muitas vezes que está com dificuldade financeira ou com até um caso que recebeu ali um 13º e está com uma oportunidade até às vezes ali de quitar, né, o veículo que está, no caso aqui do Banco BV, né, em parcelas finais. Então tem muita informação rica que pode retroalimentar o que você comentou, né? A oportunidade de recuperação, de melhorar a melhor oferta, né, melhorar o canal que vai ser abordado. Eu acho que tem muita oportunidade ainda de extrair valor, não só na cobrança, né, no crédito, na fraude, em todos os segmentos que ainda usam poucos dados ali não estruturados, né? Acho que estamos no caminho certo aqui, sem dúvidas. Você comentou também, Marcelo, sobre um caso de uso aqui o desafio de você, nesse novo momento, pensar nesse mindset, né? Como é que você usa esse leque de ferramentas, né? Esse cinto do Batman aqui com novos recursos, novas ferramentas, e também como é que a gente prepara as pessoas aqui na empresa para atuar nesse contexto, né? Acho que até uma notícia recente aqui que saiu, né? Parabéns aqui para o Banco BV, como primeiro lugar aqui no GPTW, né? Em relação às instituições financeiras, o que mostra um pouco dessa preocupação de olhar para o time e formar o time para esse novo momento, né? Desse novo ferramental, desses novos desafios que estão aí à disposição, né? E eu tenho uma história rápida aqui para contar, prometo. Um colega meu me ligou aqui, ele é engenheiro civil, e disse, Padilha, eu estou precisando de uma ajuda aqui para construir uma planilha. Eu preciso que tu me ajude aqui com essa planilha precisa estar mais automatizada e tudo mais, né? Eu perguntei para ele, mas assim, o que é que tu quer de fato fazer, assim? Aí ele comentou, na minha obra que eu lidero aqui, são mais de 600 funcionários, e eu preciso que eles atualizem as informações com mais velocidade, com mais, né, assertividade. E aí, por isso, eu preciso de uma planilha nova, uma planilha melhorada. Eu disse, cara, pega esse novo leque de informações aqui, Lovable, né, ChatGPT, Supabase, como é que você usa esse novo ferramental e cria algo talvez que tenha uma experiência mais simples, né? Então aqui foi um estudo, uma experiência social de fato aqui, né? Um engenheiro civil com 0 de experiência aqui em desenvolvimento, em 7 horas montou um aplicativo funcional em que os funcionários estavam agora preenchendo não mais numa planilha e sim no aplicativo móvel, né? Então, como o Banco BV também tem, assim, do que você falou, né? Tem investido e tem olhado para o time interno para capturar esses benefícios aqui desse tipo de solução. Uhum. A ideia aqui, Padilha, é cada vez mais preparar o nosso time interno e também nossa, digamos assim, rede de colaboradores terceiros, parceiros, para que a gente use a tecnologia a nosso favor. Eu vou dar um exemplo de algo que a gente já está trabalhando junto aqui, né? É ainda uma fase inicial desse próximo passo de uso de GenAI, mas
que eu vejo muito valor. A gente comentou que temos já a capacidade de usar as LLMs para lerem todos os áudios que a gente tem com os clientes. Sim. Cara, a gente faz mais de 1 milhão de gravações mês. A gente tem hoje 3.000 pessoas que estão nos call centers falando com os clientes. A gente pode, e essas pessoas são negociadores de dívida, são consultores de recuperação de crédito. Tem gente que chama de cobrador e tal, o nome que queiramos dar. Mas são pessoas que estão ali negociando com os clientes com o objetivo de levar solução, de mostrar para eles a importância de compor uma negociação para resolver a dívida. Usando a inteligência artificial generativa, a gente é capaz de criar o negociador perfeito. Ou seja, a gente saber que tipo de abordagem, que tipo de tom de voz, que sequenciamento daquela conversa que mais converte. Sim. De novo, já existiam treinamentos, já existiam modelos de monitorar e desenvolver e reciclar negociadores. Com IA generativa, você consegue colocar, sei lá, quantos milhões, Padilhas, a gente consegue colocar de áudios ali para ele me treinar e me dizer qual é a forma perfeita de eu fazer uma abordagem de cobrança, uma abordagem voltada para a solução de dívida, né? E isso vai muito além de a gente só preparar o negociador, é o mindset. Sim. Pense como você pode fazer algo diferente. Sim. Eu não quero treinar o negociador, eu quero criar o negociador perfeito e a partir daí replicar isso para o humano, né? Então, Bacana. para mim, passa muito por mudar o mindset de como pensar na solução dos problemas. Se vocês pudessem deixar uma provocação para quem está trabalhando com cobrança e quer usar IA na prática, né? Porque acho que vocês trouxeram vários casos de que mostrando ali no dia a dia como que vocês estão usando essa tecnologia de forma muito materializada, né? Desde como que a gente aborda o cliente para ter uma experiência melhor com ele, até ir lá na operação das assessorias, identificar o melhor operador, cobrador, enfim, a melhor assessoria. O que vocês deixariam de provocação para quem está em cobrança, quer usar a IA a sério? E o que na opinião de vocês, também separa o discurso da prática? Porque a gente vê muito discurso, né? Muita gente falando sobre IA, e o BV a gente vê aqui na prática usando. Então, acho que queria que vocês falassem um pouquinho qual a provocação que vocês deixariam para essa galera que está trabalhando com cobrança e o que vocês enxergam de diferença aí do discurso para a prática. Assim, não dá para ter o uso da inteligência artificial com uma pessoa do outro lado respondendo como se fosse a IA. Ou montar um exército do outro lado para fazer essas coisas. Eu acho que o grande desafio aqui, Dani, é a gente conseguir fazer uma mudança cultural, né? Isso em nós, no mercado, nos parceiros, porque essa mudança cultural é o que vai fazer as pessoas entenderem qual é o novo momento para usar essa nova ferramenta. A gente fala muito da IA como se fosse uma entidade, né? Algo poderoso, pensa sozinho, resolve tudo sozinho e tal, mas é uma ferramenta, né? Então, diferente, sei lá, de usar um SQL, que você faz um select ou faz um outro comando ali, um insert, alguma coisa, você também usava a planilha e fazia isso. A IA vai te ajudar agora a saltar, só que você precisa perguntar diferente. Não é mais assim, deixa eu ver, como é que eu escrevo um comando de seleção aqui? Não precisa pensar no comando de seleção. Você pode falar, olha, eu preciso ver os números no histórico X, Y, Z, e ela já trazer isso para você. Para mim, essa mudança de mindset, ela é o maior desafio que a gente ainda pode enfrentar nos próximos 2 anos aí. Eu acho que eu acabei já falando um pouco disso, né? Para mim, o uso da IA não é um acelerador, não é um resolvedor de tarefas repetitivas, é uma nova forma de pensar. A IA te deixa capaz de fazer coisas que você, sem essa tecnologia, você ou não conseguiria ou levaria muito tempo. Então, a provocação que eu deixo aqui qual é o problema que você não conseguia resolver antes que agora você consegue, né? O case, por exemplo, que foi divulgado é isso. A gente já tinha todas aquelas informações, mas eu não conseguia chegar nelas. Eu já tenho um processo de qualificação de operação, mas, poxa, agora olhando as 3.000 pessoas, eu posso pegar uma fração de cada um deles para fazer o que eu brinquei aqui de o negociador perfeito, né? Então, esses são 2 exemplos. E existem vários outros que a gente pode citar aqui, que o meu exercício diário
o que eu posso fazer que antes eu não conseguiria e agora a IA me permite. Obviamente pensando nos grandes objetivos do banco, né? Enquanto uma empresa sustentável, que está preocupada com o cliente, que está preocupada com o seu colaborador interno. Você citou a GPTW, é o segundo ano seguido que o BV é a primeira instituição ali premiada pela GPTW como, né, melhor banco para as pessoas trabalharem. Então, é um pouco disso, é pensar em como você vai usar a seu favor essa tecnologia para fazer coisas que sem ela não eram possíveis. Senão a gente só vai ter melhorias, né, incrementais, não nada muito inovador e disruptivo. Vocês falaram bastante de mentalidade, e aí aqui acho que talvez um depoimento, porque eu tô no dia a dia junto com vocês, né, dos projetos que a gente tem, e eu acho que isso é uma marca dentro do BV, da mentalidade das pessoas que estão lá no dia a dia, é exatamente isso que o Marcelo e o Edson trouxeram. Então não é a IA pela IA, vamos usar, é uma ferramenta nova, está todo mundo usando. A gente vê que o time ali de cobrança, né, falando aqui do time que eu tenho mais proximidade, tem uma mentalidade exatamente disso que vocês trouxeram, né? Então, como que a gente usa isso a favor do que a gente está fazendo aqui nas jornadas e na relação com o cliente, com os escritórios de cobrança, mas eu vejo muito, quando eu perguntei aqui do discurso e a prática, eu vejo no BV, na prática, as pessoas pensando de uma forma diferente e, de fato, drivadas para IA, trazendo resultado, mas não o uso pelo uso, ou vamos fazer porque está todo mundo fazendo. Então, a pergunta não era para mim, mas enfim, pela minha experiência que eu tenho lá com o pessoal do BSD. Bom, aí os próximos passos, assim, né? Não vou dizer que a gente já resolveu esse desafio, né, de tratar milhões e milhões de áudios em escala, porque a gente ainda tem muito valor, sem dúvidas, a extrair, né, dessas informações e capturar benefício para toda a operação, tanto a pessoa que está lá em momento em dívida, né, quanto inadimplente, quanto o próprio banco. Mas, assim, o que é que vocês têm visto também de outros dados que o banco gera hoje e que estão ainda pouco explorados e que tem a oportunidade, talvez, da gente, né, usar esse ferramental novo para a gente exercitar e tirar valor a partir deles? A gente, por enquanto, colocou a IA generativa para trabalhar no áudio, né? Que é boa parte das interações que a gente tem com os clientes. E agora a gente está com outras frentes, você sabe muito bem disso, né, Padilha, de usar outros dados. Por exemplo, todas as interações que a gente tem em WhatsApp, todos os dados que a gente usa nos nossos modelos, porque para mim modelo também é uma quebra de paradigma, porque a gente faz modelo para clusterizar, para criar grupos homogêneos, os famosos GHs. E agora a gente tem que se desafiar a fazer um modelo para uma pessoa. Então é um pouco disso, assim. Para mim o próximo passo é de fato entrar nos modelos que a gente tem e recriar, pensar do zero como é que a gente vai de fato hiperpersonalizar a interação com cada um dos clientes, em cada um dos canais, com a oferta certa e tal. Então acho que a gente vem atacando de forma fracionada. Então vamos melhorar a oferta, vamos melhorar jornada, vamos melhorar canal. Como é que a gente junta tudo isso para de fato chegar no grande objetivo que foi dito aqui na abertura, que é ser hiperpersonalizado e omnicanal. Boa, bacana. Tem muita coisa aí para Tem muita coisa. Só na última palavra que ele colocou aqui de hiperpersonalização, deve ter assim um trabalho de uns 25 anos. Brincadeira. Mas realmente chegar nesse ponto, dizer assim, a minha operação, o meu processo está hiperpersonalizado, eu diria que a gente, com o uso de inteligência artificial, a gente tem grandes chances de acelerar e avançar isso por conta do processo de edificação. Porque a gente vai conseguir trazer a IA como um assistente virtual de várias funções, talvez para os 3.000 colaboradores na ponta que acabam trabalhando ali na parceria com a gente, talvez para gestão, talvez processo do dia a dia. O que a gente experimenta? Assim, eu vou falar de uma experiência mais pessoal. A gente experimenta que a IA, no dia a dia, você sabendo usar ela para resolver alguns problemas seus que antes você levava um tempo para você mesmo fazer, você começa a acelerar muito assim a sua produtividade, você começa a pensar diferente. Já é chato agora, eu tinha que preencher essa planilha, ia levar tantos minutos, tal, não sei o que. Falou, não, agora a IA já faz isso para mim.
Então tem muita coisa ainda que a gente pode explorar, mas tudo com esse objetivo. Precisa chegar na hiperpersonalização, precisa chegar na jornada ideal para o cliente e precisa manter-se ouvindo a voz do cliente para conseguir criar produtos, processos, políticas, o que for necessário. Boa, bacana. O Padilha gosta de contar causo, né? Vou contar um causo de uso pessoal, assim. Eu precisava trocar o filtro da água de uma geladeira. E era complexo de chegar no filtro, saber o modelo e tal. O que eu fiz? Liguei na assistência técnica da fabricante. Cara, eu fiquei meia hora. Aí eu cansei, desliguei o telefone enquanto eu estava esperando a resposta, fui lá numa das ferramentas de IA, em 5 minutos ele me disse como fazer, um vídeo explicativo que tinha no YouTube mostrando, 2 links de onde eu poderia comprar o modelo de filtro que eu queria, em 3 minutos estava resolvido. Então é isso, assim, é pensar diferente. Não é mais, deixa eu ir atrás, a informação está disponível, né? A internet está aí, basta você conseguir organizar as ideias para fazer os prompts certos, né? Fazer as perguntas certas e dar os direcionamentos corretos ali para ter a tecnologia a nosso favor, né? Isso me lembra até de um caso também aqui recente que eu tive acesso, que foi o seguinte: a Air Canada, né? Acho que esse caso de uso de conversacional, ele é o mais direto ao ponto aqui, né? Então, assim, existe uma ferramenta nova que entende contexto, que permite você interagir e que gera uma experiência ali de conversação mais natural, né? Você não precisa apertar botões, você pode simplesmente dizer o que você quer e ela vai lhe ajudar a entender com esses modelos de LLM fundacional, né? E a Air Canada se tornou até um case assim, global de risco com esse tipo de operação por conta dos desafios que também levam nesse tipo de caso de uso. Quando você dá essa flexibilidade, você tem mais desafio também de restringir, né, os cenários. Então, uma coisa que a gente acredita bastante aqui na B3, na Neurotech, nas empresas do grupo, é no Vertical AI, né? Como é que a gente cria uma IA que é verticalizada para aquele caso de uso específico, né? Que é o exemplo aqui da cobrança, dos áudios, que tem todo o respaldo ali de guardrails para proteger aquela operação, né? E esse caso aqui da Air Canada, uma pessoa, né, um cliente estava lá pedindo, tive uma urgência, precisou emitir uma passagem para um familiar que tinha falecido, né? Então, entrou em contato lá com um bot lá da Air Canada e nessa interação o bot alucinou e entregou a informação que ele poderia, né, receber reembolsos de passagens passadas que ele tinha emitido com essa mesma condição, né, de um voo. E lá no termo de uso estava explícito dizendo que ele não poderia solicitar isso retroativo, só para novas passagens que ele fosse emitir. Isso virou um caso, né, processo judicial de fato, e virou uma referência global, porque no fim a Air Canada foi responsabilizada aqui pelo que o bot respondeu, né? Por ter alucinado e por respondido, porque é uma interface ali com a companhia, né? Então, eu acho que o desafio aqui que a gente tem enfrentado e o exemplo que a gente tem se preocupado em trabalhar é não só usar o modelo que está ali por si só, mas sim como é que a gente especializa ele naquele tipo de operação, naquele tipo de áudio, no que está sendo dito ali na prática, para de fato extrair valor com a segurança que a gente não vai ter nenhuma surpresa aí na jornada, né? E existe algum caso de uso que vocês também têm explorado nesse sentido, hoje, conversacional? Como é que vocês têm exercitado esse tipo de desafio, né, e lidado com essa jornada dentro de casa? Tem, vamos dizer assim, um pouco de cuidado, né. É até bom quando acontece esse tipo de exemplo, eu acho que são as fronteiras da inovação, são os erros que você consegue capturar e aprender com eles, né. Uhum. Quando acontece, claro, que bom que aconteceu em outra empresa. Mas, existe sim a possibilidade de você colocar a IA dentro de um contexto e fazer uma conversa fechada e ela não fugir dessa política. Talvez se perguntasse há 2 anos atrás, eu não saberia responder isso, mas, de novo, trazendo a IA para o nosso dia a dia, para repensar como usar a IA no dia a dia, hoje a gente já entende que dá para criar um agente de voz, de texto, de fazer uma boa conversa, sem ele fugir do contexto e sem ser robotizado. É possível fazer. Isso é um sonho, mas a gente está chegando lá. E habilita novos casos de uso, né? Então, Sim. é um momento interessante. Você já está interessado na habilitação de novos casos de uso, né? Já está observando, nossa, vai ter mais dados aqui para a gente explorar. É isso. Mas na verdade, assim, não dá para se empolgar, né? Porque é exatamente o que você falou. Você pode perder totalmente o controle e os danos podem ser grandes, né? Sim. Então, baby steps, né? Vamos aos poucos evoluindo, mas sim, é possível e a gente já está experimentando, já está sentindo o gostinho Legal. de ter um agente conversacional bastante humanizado, bastante capaz de
de fazer a interação ali com o cliente, seja em cobrança ou seja em outro contexto, mas sempre com os guarda-reios devidos, com os cuidados para não alucinar e também não ter nenhum tipo de erro que possa comprometer imagem, possa comprometer experiência, possa comprometer resultado, mas sem dúvida nenhuma eu acredito que isso está muito próximo de a gente conseguir chegar lá com todas os guarda-reios e a segurança necessária para que se torne realidade efetiva e com segurança. Excelente. Pensando nesse cenário que a gente tem falado ali desde o início, bem digital, data-driven, com muitas tecnologias, o que vocês têm feito para se manter atualizados com esse tanto de informação e de coisas que estão acontecendo? Da mesma forma que a IA chegou, vamos dizer assim, meio atropelada no nosso dia a dia, tal, e eu acho que todo mundo recebeu isso, seja na vida pessoal, na vida profissional. Eu, pelo menos, tento me atualizar capturando o máximo de drops que eu posso pegar. É uma reportagem, é um artigo, é alguma coisa que alguém fez um vídeo e falou, um podcast e tal. Eu tô indo atrás disso. E assim, não tem muito segredo. Depois que você entende como funciona o processo do prompt e as capacidades que a IA tem, vai da sua criatividade, de como você vai testar. E eu falo que assim, eu tenho testado muito, né? Depois que eu descobri que dá para você habilitar o áudio e conversar com a IA, não parei mais de fazer algumas coisas. Então, assim, um outro dia, um caso, um exemplo, eu estava para montar uma aula, porque eu ia fazer uma gravação de uma aula e tal, e aí, assim, aquele assunto não era mais um assunto que estava assim na mente, sabe? Eu estudei isso, eu sei o que é, eu sei como funciona, mas tem que repassar conceito. Então, eu coloquei a IA para me dizer assim: o que você me sugere que eu faça de aula? Ela me deu uma sugestão, eu falei: não, mas a aula precisa ter 20 minutos. Então você faz esse texto. Falei: ok, agora me mostra como que você apresentaria essa aula. Falando no áudio com a IA. E ela foi lá, fez um áudio e tal, mostrou como que seria. Ok, agora, se você fosse o coordenador do curso e tivesse que fazer perguntas complexas sobre esta aula. E aí ele começou a fazer perguntas complexas e me dar respostas. Então, assim, em 1 hora, eu fiz um preparo que antes eu levava 4, 5 horas, que tinha que ler, reler algumas coisas, rascunhar, criar PPT e tal. Não precisa mais. Não precisa. Não é que não precisa, mas tá muito mais fácil de dizer. A pergunta é como que eu tô fazendo para me manter atualizado em relação à IA, certo? Usando IA. Simples assim, não, brincadeiras à parte, eu acho que assim, você tem que estar muito próximo do tema em várias frentes, né? Uma delas é, por exemplo, a nossa parceria aqui com a Neurotech. Tenho altíssima expectativa que a Neurotech esteja sempre trazendo o que há de mais atual e mais vencedor no tema. Mas, putz, você tem que estar vendo o que os teus pares estão fazendo, o que está sendo divulgado em outras indústrias, às vezes até fora, enfim, lendo bastante, brincando bastante, né, como é isso aqui, testando e tal, e é isso, né, e sempre pensando ali, se provocando internamente de como é que você pode potencializar os objetivos que você tem ali para o teu negócio com o uso de GenAI, né? A gente só foi incorporar o hábito, né? O hábito no dia a dia de como, assim, você ir lá e perguntar é uma coisa que todo mundo que está aqui, que está assistindo a gente, já deve fazer no dia a dia. Mas como que você incorpora? Olhar para o seu desafio, um problema que você tem no trabalho, na vida pessoal, e que você pode contar com esse novo ferramental para seguir, né? E sobre contar conosco, assim, saiba que a gente está, não é à toa que a Neurotech está há 20 anos mexendo com machine learning e com inteligência artificial, né? Então a gente viu todo esse filme aí numa época onde era menos comum se falar sobre isso. Então hoje a gente procura realmente estar sempre na vanguarda aí da tecnologia e trazer junto com nossos clientes e parceiros, e o Banco BV sempre foi um excelente parceiro, minha proximidade foi muito grande, então conto conosco aqui para os desafios que vocês acharem que a gente pode acelerar juntos, tá? Bom, algum recado final que você queria deixar para a audiência, alguma mensagem final aqui que vocês queriam compartilhar? Primeiro, obrigado pelo convite. Gostei bastante de estar aqui, participar da nossa conversa. Se alguém quiser fazer contato comigo, no meu LinkedIn é /EDS Nascimento. E é isso, bora trocar ideia para saber se sai alguma inovação do outro lado. Legal. Bacana. Também queria só agradecer a oportunidade de a gente estar aqui
debatendo sobre um tema tão gostoso de atuar e que tem assim uma projeção de uma transformação muito grande, né? Neste caso nosso aqui para a cobrança, mas acho que a gente até está brincando lá no BV que agora a cobrança é 5.0, né? De AI nos leva. A gente tem aqui o tá ali de camiseta da direita já. Está desatualizado. Já está desatualizado, né? Então agradecer bastante de a gente poder interagir sobre isso, agradecer a parceria aí com a Neurotech que tem nos apoiado bastante nessa jornada de ser hiper personalizado e omnichannel na cobrança ali do BV. E também, precisando trocar mais ideias sobre o assunto, se alguém quiser conversar sobre, estamos à disposição aí nas redes, no banco, enfim. Vamos falar bastante, fazer bastante coisa bacana ainda com o uso de GenAI. É isso aí, pessoal. Bom, muito obrigado aqui pela presença de vocês também, por ter aceitado esse convite, pelo bate-papo. Obrigado a todos e todas que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado aqui da discussão, do bate-papo. Fiquem à vontade aqui para comentar, compartilhar, deixar aqui sugestões, né, dos próximos assuntos, do que vocês gostariam de ver aqui no Neurocast. E até uma próxima. Obrigada, Edson. Obrigada, Marcelo, por vocês estarem aqui. O papo com vocês sempre é muito rico. E o dia a dia e a parceria Neurotech BV é muito promissora. É um prazer estar com vocês nessa jornada. Esse foi mais um episódio do Neurocast. Até a próxima, pessoal.